Mateus 28. Do 16 ao 20, o último capítulo de Mateus. Diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã tão especial, tão linda. Obrigado pela vida, que é um presente que o Senhor nos deu, e ajuda-nos, Pai, a vivê-la intensamente, com qualidade, amando e servindo ao Senhor. Abençoe esse dia, que esse dia seja, ó Deus, muito especial na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, daqueles que estão nos vendo e ouvindo pela internet, pela rádio. Que o Senhor também os visite e os abençoe. Fala comigo e que o poder da Tua palavra possa inundar o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos, transformando, restaurando, curando, fortalecendo, nos dando direção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus aqui havia morrido, ressuscitado, e Ele estava já prestes a subir ao Pai, subir aos céus. Estamos chegando no final do ano, a um momento onde todos nós, um momento de reflexão, um momento de Natal, de presentearmos, de recebermos presente. E eu tenho dito para minha esposa, esse ano, bem, procura não dar presente. O ano passado ela deu presente para tanta gente, né, que eu não aguentava mais, né, de tanto ver presente chegando em casa e saindo. Ela deu presente para muitas pessoas, né, lembranças, não presentes, né? Lembranças são mais baratas. E por causa, o mais importante não é a lembrança, o presente, mas como você demonstra para a pessoa que você lembra dela e que ela é importante para a tua vida. Mas eu queria desafiar você esse ano a presentear, né, alguém que você não conhece, mas que é alguém extremamente necessitado. Como o Tiago diz do Natal Legal, um morador de rua, uma criança carente no Haiti, alguém que você conheça, que está passando por necessidade, dê um presente. Isso é muito importante, uma cesta básica, abençoe, né, não por causa da questão do Natal em si, mas porque realmente você está chegando ao final do ano e Deus te agraciou de você chegar ao final do ano, né? Vivo com saúde, trabalhando, e você tem condições de poder ajudar e fazer o final de ano de uma outra pessoa melhor. Jesus, ele estava prestes a subir ao Pai e ele dá as suas últimas recomendações. Interessante que uma vez eu fui visitar uma pessoa que estava, né, eu achei que não, mas ela estava prestes a morrer. Conversando comigo, com a minha esposa no hospital, quando nós oramos por ela e nós estávamos saindo, ele disse: volta aqui. Pegou na nossa mão, colocou a nossa mão em cima da outra e nos deu uma palavra: olha, sejam assim, 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 façam isso com o seu filho, faça isso com a filha, faça isso com a igreja. Nos deu determinação. E quando nós saímos do hospital, eu e a minha esposa, nós estamos conversando, dizendo: bem, parece que ele nos deu uma incumbência final, porque Deus vai levá-lo. Depois de alguns dias, então o Senhor o levou. E isso ficou gravado no nosso coração, que foi uma orientação, uma direção dada, e nós tomamos aquilo como algo de Deus, como uma alerta de Deus. Jesus então, reunindo os discípulos, Jesus dá para eles uma incumbência. E aí, Jesus, como Pai que Ele é, né, nos seus momentos finais, Ele dá algumas direções que iriam mudar a história e a vida daqueles homens. Porque para isso servem os pais. E um dos grandes problemas da geração que nós estamos vivendo e das futuras que virão, se não tomarmos cuidado, não nos posicionarmos como igreja, né? Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos tornar, né, a vida das pessoas que estão ao nosso redor melhor, né? E Jesus fez assim e ainda faz até hoje. E essa é uma das grandes questões, a falta de paternidade nessa geração. Essa geração está sem pai. Eu já disse isso em outros momentos, em outras reuniões, que é uma geração de pais, de órfãos de pais vivos, né? Pais que estão ali trabalhando, provendo a casa, mas que estão ausentes na vida dos pais, na vida dos filhos, que estão muito mais preocupados em deixar para os filhos uma herança do que um legado. Herança são bens materiais.
Herança acaba, né? Se você for ver o significado da palavra herança, é a divisão de bens ou a partilha, né? É a partilha de bens materiais. E abra sua Bíblia um pouquinho comigo lá em Provérbios 19:14. Se você não puder abrir, eu vou abrir aqui por causa do tempo. Provérbios 19:14 diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais. Então, a primeira parte do versículo: a casa e os bens vêm como herança dos pais. Então, herança é algo que acaba, né? Eu conheço muitas pessoas que tiveram uma geração passada muito bem sucedida, mas que, infelizmente, a geração presente deles se perdeu a herança, porque a herança é a partilha de bens que os pais conquistaram em vida, deixa para os filhos, e aquilo pode acabar. E hoje, infelizmente, os pais estão muito mais preocupados por causa da sua ausência na vida dos filhos, a presença deles, o envolvimento, o amor, o carinho, o afeto. Estão muito mais preocupados em deixar para os filhos bens materiais, casa, para que os filhos depois briguem, né, para fazer a partilha desses bens. Só que são coisas que depois podem se perder, né? Então hoje os pais estão mais preocupados em pagar uma faculdade para o filho, em formá-lo, do que ensiná-lo o que é realmente ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. Eu costumo dizer o seguinte: quem conhece a história da minha família, nós nascemos num sítio, né? Eu venho de uma família muito simples, muito pobre, né? Que já experimentei muitas necessidades na minha vida, e hoje eu sei o que é ter necessidade. E só que o meu pai, né, sempre nos ensinou algo, nos ensinou através de palavras, mas também principalmente através do exemplo, a pagar as contas, a ser, né, direito, ser honesto, não enganar ninguém, né, a respeitar as pessoas, né, a dar lugar para aquele que é mais velho, para a mulher gestante, né? Meu pai, as contas deles venciam dia 10, ele recebia a aposentadoria dia 5, ele já pagava tudo, mas vai vencer só dia 10, dia 15, eu devo. Tanto faz para mim pagar dia 10 ou dia 15, se o dinheiro está na mão, já pago hoje, já resolvo o problema, né? Diferente hoje do que nós temos visto e vivenciado aí fora. Interessante que ele nos deixou um legado, não nos deixou uma herança. Meu pai não deixou casa para nós, não deixou terreno, não deixou dinheiro em banco, né? Não deixou nada, só deixou um legado. E aí, essa é a diferença. Herança é a partilha de bens, são bens materiais que você deixa para os filhos e que eles vão usufruir daquilo, vão dividir entre eles e vão desfrutar daquilo que pode acabar, se não for bem administrado. Legado não, legado é diferente, irmãos. Legado está lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, se você puder abrir, abra lá, para nós lermos. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, diz assim, Pedro dizendo: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Ou seja, legado, herança é partilha de bens, é coisas materiais, é isso que essa geração está preocupada em deixar para os filhos. Um diploma para que ele possa ganhar dinheiro, ser bem sucedido, casas, bens materiais, né? Agora legado não, legado, né, é um bem ou uma missão confiada a alguém por uma pessoa que vai daqui a pouco morrer. É a última vontade do testador. E aí que o legado tem muito a ver com procedimento, com caráter, com postura. E isso não tem dinheiro que compra, isso você não perde, isso está em você, porque você aprendeu por palavras e por exemplo, e os teus pais deixaram para você esse legado. Então é importante nós investirmos muito mais no legado do que na herança, porque o legado você vai levar a vida toda. E Jesus estava preocupado, Jesus não deixou, pelo contrário, né? Ele disse para os discípulos: olha, vocês querem me seguir? O Filho do Homem, né, ele está se referindo a ele, não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, não vou deixar para vocês nenhum travesseiro, né? Não vou deixar roupa, não vou deixar dinheiro, não vou deixar nada materialmente que vai servir para vocês amanhã, né, discutir, brigar, dividir. E os discípulos já estavam preocupados com isso, né, andando atrás de Jesus, falando o seguinte, discutindo quem ia sentar do lado direito de Jesus lá no céu, né? E aquela briga de herança. E Jesus não estava preocupado com herança, estava preocupado com o legado, com o exemplo.
No entanto, que quando ele lava os pés de Pedro, lava os pés de todos os discípulos, o apóstolo Pedro diz assim: olha, Senhor, mas é nós que temos que lavar os teus pés, porque nós somos servos, discípulos, o Senhor é o mestre. Jesus disse assim para eles: olha, se vocês não fizerem, não me deixarem lavar os pés de vocês, vocês não têm parte comigo. E Pedro então disse: Senhor, então lava o corpo inteiro, porque eu quero ter parte contigo. E Jesus disse: olha, vocês não precisam ser lavados, porque vocês já estão limpos pela palavra. Mas eu estou dando exemplo para vocês, para que vocês façam isso com os vossos irmãos. Jesus, sendo mestre e Senhor, ele lavou o pé dos discípulos, ensinando através do exemplo que nós deveríamos servir uns aos outros. E hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em ser servidas do que servir. E quando Jesus dá essa recomendação aqui de Mateus 28 aos discípulos, ele está dando aqui não uma herança material, mas um legado. Olha, eu vou, mas vocês ficam, para continuar o que eu comecei. Legado é isso quando você leva de uma geração para outra geração. Herança é aquilo que você recebe materialmente, que pode acabar na tua geração e você não deixa nada para outra, porque administrou errado e agiu muitas vezes de maneira desordenada. Uma herança material nas mãos de alguém que não recebeu um legado de caráter, de honestidade, de conduta, de administração, ele vai se perder aquela herança. E Jesus, preocupado com isso, ele deixa um legado. E ele começa dizendo o seguinte, porque os discípulos poderiam dar uma desculpa, dizendo: Senhor, nós não temos capacidade, o Senhor é Jesus, nós não. Mas ele diz: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso significa o quê, irmão? Que o diabo não tem nenhuma. E ele diz: toda autoridade. Ele não diz: a autoridade foi me dada. Ele diz: toda autoridade foi me dada. Ou seja, o diabo não tem autoridade nenhuma. Para começar, pensa nisso. Porque sabia que os discípulos iam ficar angustiados, preocupados e temerosos, porque ele não estaria mais com ele. Ele disse: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, está sobre mim. Eu estou delegando isso a vocês. Então diga assim para o teu irmão: o diabo só tem poder se você der poder para ele, porque a autoridade só Deus tem. Toda a autoridade me foi dada, ele recebeu do Pai. Em cima dessa, interessante que a autoridade significa direito, poder de ordenar, de decidir, de atuar, de fazer obedecer, direito que determina o poder. E algumas palavras sinônimas à autoridade, parecidas, que têm quase que o mesmo significado, é domínio, força, governo, mando, poder e soberania. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, verso 19, ide. O verbo aqui está no imperativo, é uma ordem, ide. Ele não está dando para os discípulos a opção, a desculpa: mas eu não posso ir porque eu tenho isso, tenho aquilo. Não. Toda autoridade foi me dada e eu estou ordenando a vocês. Eu estou dando a vocês para que vocês façam debaixo dessa autoridade. Ide. Portanto, ide. Fala para o teu irmão, fala: ir. Amém, meu irmão? Interessante que esse ide, primeira verdade que temos que aprender aqui nesse texto é que quem manda tem autoridade. E Jesus estava deixando naquele momento as suas últimas palavras como um legado para seus discípulos e, por consequência, a mim, a você e a igreja, essa autoridade também. Quem manda, diga para o teu irmão, fala: quem manda tem autoridade. E ele termina o texto lá no versículo 20, na última parte do versículo, dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias. Ou seja, ide e por consequência eu vou estar com vocês. Não se preocupem com o que vai acontecer, eu vou estar com vocês. É como que Jesus estivesse comprando a briga, dizendo o seguinte: faz o que eu estou te mandando e deixa que eu resolvo o resto. Deixa que eu aguento o negócio. É o pai que fala para o filho: filho, vai lá e deixa que o grosso o pai aguenta. Diga assim para o teu irmão, fala: o teu pai é soberano e tem toda a autoridade. Não deixou nem 1% para o diabo, tudo é dele. E ele tem autoridade sobre todas as coisas. E quando ele diz ide, ele está dizendo, ele está dando uma ordem. Interessante que o cristianismo não é simplesmente, você falar que é cristão, você falar que crê em Jesus. Cristianismo é uma fé e um compromisso que você faz com Jesus que te leva a uma ação. É impossível nós dizermos que amamos a Deus se nós não conseguimos tomar uma atitude em fazer alguma coisa para o próximo.
Porque cristianismo é isso, cristianismo não é religião. É igual os baianos falam lá no sertão, né? Vamos mudar para a lei dos crentes, né? Fala para o teu irmão, fala, ser cristão não é você mudar de religião, você mudar para a lei dos crentes. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que a verdadeira religião é assistir os órfãos, as viúvas, as pessoas nas suas necessidades. Quando Jesus, ele dizendo, se referindo à sua vinda agora nos últimos tempos, ele diz o seguinte, olha, né, muitos naquele dia dirão, né, Jesus dirá o seguinte, olha, eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, estava enfermo e não me visitaste, estava preso e não fosse me ver. E alguns vão dizer o seguinte, Senhor, quando que nós fizemos isso? Quando que nós te vimos enfermo, com fome, com sede, preso, doente, nós não fomos te ajudar? Jesus disse, quando deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim deixaste de fazer. Então esse é o legado que Jesus nos deixou. Ide, eu tenho toda a autoridade, eu estou te mandando, para que você tome uma atitude, né? Faça do cristianismo um cristianismo ativo, de ação, que você vai realmente olhar para o outro e entender que Deus quer tocar na vida dele, quer ajudá-lo, quer abençoá-lo através de você. A Bíblia diz que os anjos desejaram pregar o Evangelho, falar das boas novas para o mundo, e o Senhor não deixou, porque Ele deu o privilégio à igreja, a mim e a você. Diga assim, o mundo está carente de amor. Cada vez mais as crianças estão nascendo em meio à violência, tanto violência doméstica como violência na sociedade de maneira geral, né? Os jogos de videogame são jogos violentos, de cortar o pescoço, de bater, de fazer tantas coisas. Você liga, assiste os desenhos está sempre, né, inserido nas entrelinhas do desenho, competição, né? Um competindo com o outro para ganhar, e os filmes assim, e os programas de televisão, e os jornais, os telejornais, né, incitam a violência, e dão muito mais a ênfase à violência do que as coisas boas. Diga assim para o teu irmão, fazer coisa boa no mundo não dá ibope. Mas coisa ruim, meu irmão, você pode ficar igual a frase bem popular aí, né? Que a notícia boa vai a cavalo, a ruim vai voando, né? A jato, né? Não é a jato. Hoje não é nem a jato, é online. Clica, né? Clicou aqui, o outro já está lá, coisa ruim. Solta uma coisa na internet, daqui a pouco o mundo inteiro está sabendo, em segundos. Agora a coisa boa, meu irmão, você põe, ninguém compartilha, não é assim? Porque não dá ibope. Porque essa é a geração, esse é o conceito que nós estamos, né, infelizmente, vivendo nesse mundo. Então Jesus diz, ide, vão, entenda que você tem uma missão. Deus não nos criou para simplesmente, né, nascermos, nos formarmos numa faculdade, termos uma formação, trabalharmos, ganharmos dinheiro para deixar herança para os filhos, né, para desfrutarmos, para termos prazer nesse mundo, né, satisfação em gastar. Deus não nos criou para nós casarmos, termos filhos, simplesmente passarmos a vida como se nunca tivéssemos vivido. Mas Deus nos criou com uma missão maior, que sermos um canal de bênção, de refrigério, de salvação, de renovo, de paz na vida das pessoas. Fala para o teu irmão, fala assim, Deus está cansado de religião. Deus quer levantar cristãos de verdade, que entenda essa autoridade, toda a autoridade que foi dada a Ele, que entenda essa missão. Eu tenho uma missão, irmãos. Às vezes ser missionário dá a impressão que, quando a gente fala em ser missionário, é você ir para o outro lado do mundo. Não, nós temos trabalho no Haiti, fazemos lá no Paraguai, ajudamos missionários em outros países, no Brasil. Mas é você ser um missionário, entender a tua missão na sua localidade, na sua própria família, na sua casa, com seus vizinhos, com seus amigos. Amém, meu irmão? Com o porteiro, com o guarda, o segurança do banco, né? Você passar ali e dar um abraço. Esse dia minha esposa encontrou um professor dela antigo, deu um abraço nele na rua. Deixa eu dar um abraço no senhor. Ele assustou, falando, por que você me dá um abraço? Não, porque eu queria agradecer ao senhor, porque o senhor foi meu professor um dia. Mas como? Ainda não entendi. Não, estou te dando um abraço de gratidão, porque você teve influência na minha vida, na minha formação. Ah, sim. A pessoa não entende.
Já pensou se alguém na rua te der um abraço? Por que você está me abraçando? Porque isso não é normal. O normal é, como diz o ditado popular, cada um para si, Deus para todos. Isso é um ditado errado. Cada um para si, Deus para ninguém. Porque Deus não age no individualismo. Deus age na unidade, no comprometimento. Amém, meu irmão? Então Jesus dá a última missão, o testamento, né? Quando o testador estava indo embora, ele diz o seguinte: olha, toda autoridade me foi dada. Por isso que eu estou mandando vocês fazer tem muito resultado, muito efeito. Façam e eu vou estar com vocês. Tem gente que não consegue dar um bom testemunho em casa, irmãos. Tem gente que não consegue dar um bom testemunho em casa. Depois que minha mulher começou a ir na igreja, virou um capeta. Às vezes tem marido que faz isso. Piorou, né? Me trata como pecador e ela santarrona, e vice-versa. É um evangelho. O evangelho é ordenado por Jesus que fosse pregado por mim, por você. Não é um evangelho de palavras. O apóstolo Paulo diz, olha, que nós somos cartas vivas, escritas e lidas por todos. Uma carta viva escrita pelo Senhor e lida por todos. A tua atitude prega muito mais do que as tuas palavras. Então diga assim para o teu irmão, fala, ide. O que mais? Ide, portanto, e façam o quê? Fazei discípulos. Dê lá um prato de comida para alguém, vira as costas e deixa ela lá no outro dia morrer de fome, é isso? Não, fazer discípulos significa, olha só o significado de fazer discípulos, irmãos. Fazer discípulos significa você treinar, desenvolver, construir, preparar alguém. Isso é fazer discípulo. Não é você dar o peixe para a pessoa comer, mas você dar a vara e ensiná-la a pescar. É você dizer o seguinte, olha, eu vou te dar vou te ajudar, mas eu vou te ensinar um caminho que vai mudar a tua vida. Primeiro você vai consertar espiritualmente a tua vida. Você vai crer que Jesus te ama e Ele quer mudar você. Só depende de uma atitude sua, de um querer, de um posicionamento. Entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Acontece que a pessoa não tem a disposição de entregar hoje. Entrega hoje e deixa que Deus vai encaminhando as coisas. No nome de Jesus. Fazei discípulos. Hoje nós vivemos uma geração que está muito mais preocupada em fazer herdeiros de uma herança do que discípulos. Discípulos você tem que treinar, demanda tempo, você tem que gastar tempo, né? Você tem que dar tempo, atenção, você tem que cuidar, você tem que dar. Interessante que o pai, ele dá destino e identidade. O que é a identidade? A primeira coisa que você recebe no mundo é a tua identidade. Você é Silas Muscarati. O teu nome identifica você com a tua genealogia, com os teus pais. Isso é identidade. A primeira coisa que você recebe quando você vem no mundo é um nome. E a última coisa que escreve na tua lápide, no final, quando você morrer, é o teu nome. Ou seja, aprenda a chamar as pessoas pelo nome. Tá certo? Se você não sabe o nome, pergunta. Como é que você se chama? João? Tudo bem, João? Toda vez que você ouvir, João, tudo bem? Porque é bom ser chamado pelo nome. Mas é uma geração que está mais preocupada não com o destino do que com a própria identidade. Então o pai dá identidade, dá nome ao filho. Você não é qualquer um, você é meu filho, tem meu nome. Mas o pai também dá ao filho destino. Você não é qualquer um, o teu destino é gerar. Você não é estéril, você tem a capacidade de gerar coisas boas. Você é um homem de Deus, você tem caráter, você aprendeu, você vai ser, né, você vai influenciar a sua geração. Isso é destino, é onde você vai chegar. E Jesus estava muito mais preocupado em dar identidade e os discípulos entender o destino deles, do que simplesmente deixar uma casinha lá para eles morarem quando Jesus partisse. Esse é o coração de Deus, e esse deve ser o nosso coração em relação às pessoas. Eu preciso entender que Deus me criou para gerar filhos espirituais, não somente filhos naturais, porque hoje filhos naturais, né, ter 1, 2 é complicado, né, criar
do jeito que nós estamos, mas também gerar filhos espirituais. Pessoas que são lá perdidas, que você vai olhar para ela e vai dizer, você é um homem de Deus. É você. Deus não criou você para viver dessa situação. Deus criou você para ser uma pessoa diferente, para conquistar coisas, né, para influenciar, para transformar o meio onde você está. Isso é destino, irmãos. E Jesus estava preocupado em dar esse destino. Então ele diz, ide, façam discípulos, ou seja, né, gerem filhos, dê a eles identidade, dê a eles destino, mude as pessoas que estão, né, seja um agente de mudança, de estímulo de mudança na vida das pessoas que estão perdidas, sem saber quem são, nem para onde vão, ou o que devem fazer. Esse é o papel da igreja, esse é o meu papel, o seu papel, é influenciarmos, direta ou indiretamente. Quantos aqui já leram um livro e aprenderam com a biografia ou com a história daquele livro? Não é assim? Quando você lê, é aquela pessoa que está discipulando você, está te mentoreando, ele está influenciando você, e você nem o conhece, nunca o viu. Pessoas aí que já morreram 100, 200 anos atrás, que deixaram seus escritos, que você lê, aquilo te influencia, você repensa a sua vida, muda justamente por aquilo que você está vendo e lendo. Então você pode deixar uma identidade e um destino para muitos filhos, diretamente ou indiretamente. Diretamente você discipulando, trazendo perto, conversando, orientando, influenciando. Agora para isso, meu irmão, você tem que se abrir para que alguém influencie a sua vida. Esses dias alguém me disse o seguinte, pastor, mas a falha muitas vezes está no discipulador, a falha está no pai que não está cuidando do filho. Eu disse, eu sei, mas existe uma verdade que você precisa entender também. Jesus, puro, santo e perfeito, Jesus falhou com Pedro, Jesus falhou com Tomé, Jesus falhou com Judas. Jesus é um pai perfeito por excelência e um discipulador perfeito por excelência. Então ele não falhou. Muitas vezes a falha está em nós, em abrirmos a nossa vida e deixarmos que alguém se torne uma referência e nos ajude, nos oriente. Acontece que nós vivemos num mundo tão orgulhoso, tão arrogante. É o que a Bíblia diz, Paulo dizendo que nos últimos tempos os homens se corromperiam, se tornariam arrogantes, prepotentes, amantes de si mesmos, orgulhosos, presunçosos. Então, Salomão diz que na multidão de conselhos a sabedoria. Quantos aqui já bateram a cara, irmãos, no sentido franco da palavra, por uma decisão errada? Eu, muitas vezes. Pode levantar a sua mão. Todos nós sofremos consequências por decisões erradas. Por quê? Por falta de humildade para buscarmos direção em alguém. Ninguém manda na minha vida. Isso é um espírito imaturo de adolescente. Porque o adolescente é assim, ninguém manda na minha vida, eu já sei. Filho, eu já sei, pai, não precisa falar. Porque o adolescente tem aquela mania de achar que é dono do próprio nariz. Se você, por mais velho que esteja, os anos que você tem aí, e você sentir que você é dono do teu nariz, você não passa de uma criança imatura, um adolescente, que vai trazer prejuízo para a tua vida e para a vida daqueles que estão ao teu redor. Aprenda a ser humilde e ouvir conselho dos mais velhos. Aprenda que o Senhor nos deixou a Bíblia como direção. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas até os próprios cristãos leem a Bíblia e falam, mas é difícil fazer isso aqui. Está escrito na Bíblia, mas eu decido. Então vai lá, meninão, continua decidindo. Depois você traga chorando as consequências. A palavra não é difícil de obedecer. Quando você ama Deus, é prazeroso você fazer o que Ele te manda fazer. A palavra é pesada e difícil para quem não tem compromisso com Deus e não ama o Senhor verdadeiramente. E não entende os propósitos de Deus para a tua vida. Amém, amados? Então façam discípulos, isso significa influencie. Treine pessoas, não para você, mas para Jesus, para influenciar essa geração. Deixa a eles um legado como a Rebeca. Ensina a Rebeca, faça dessa menina uma menina que vai influenciar, que os pais vão se orgulhar dela. Porque alguém vai dizer o seguinte, você é filha de quem? De fulano. Menino, você está de parabéns. Porque é muito bom para os pais. Quando alguém chega em você e fala assim, você é pai de fulano? É, parabéns.
porque é uma pessoa especial, é uma pessoa diferente. Não é verdade, irmãos? É uma grande responsabilidade, mas é uma ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou você faz discípulos e deixa um legado para os seus discípulos, ou você vai se tornar uma pessoa estéril, infrutífera, que quando morrer não vai deixar lembranças e marcas na vida das pessoas. Fulano deixou uma casa, deixou herança, mas que marca você deixou na vida das pessoas? Marcas são coisas que transformam a nossa vida e que nunca mais nos esquecemos. Sabe como você vai conhecer Jesus quando você chegar no céu um dia? Você que o ama e o serve aqui, vai ter lá vários tronos, 24 anciãos sentados lá. Você olhe naquele que tem as marcas nas mãos e nos pés. Aquele lá é o Deus que amou você, se entregou por você e por mim. E essas marcas é que transformam as nossas vidas. Pergunta para o teu irmão, fala, que marca você tem deixado nas pessoas? Até na vida dos teus próprios filhos. Que isso, filho? Eu falo isso porque um dia eu visitei um jovem que estava arrumando a mala para sair de casa com 16 anos. E os pais desesperados sem saber o que fazer. Eu chegando lá, eu já contei essa história aqui, conversando com esse jovem, chamei ele no quarto, ele estava lá pondo as camisetas dentro da mala. Estava dizendo assim, por que você quer ir embora? Eu falei, não aguento mais isso aqui, estou cansado disso. Essa é a expressão de um adolescente. Estou cansado disso aqui, vou embora, vou viver minha vida. Eu falei, vem cá um pouquinho. Chamei ele na sala, sentei do lado do pai. E disse assim, o que está acontecendo, pai? O pai virou para o menino e disse assim, olha, eu não sei, eu faço tudo por esse menino. Ele com 16 anos tem conta conjunta comigo, tem cheque ouro, gasta o que quer, estuda na melhor escola da cidade. Já dei moto para ele, já ralou toda a moto aí. Tem roupa de marca, tem um quarto lindo só para ele, mora numa boa casa. Virou para ele e falou, o que mais você precisa, menino? Por que você quer sair de casa? O que mais você precisa? O menino olhou para mim e falou, pastor, você não vai deixar ele bater em mim? Eu disse, eu não sei, eu não te prometo isso, mas teu pai não vai te bater não, pode falar. Ele olhou para o pai e falou assim, pai, você acha que eu estou preocupado com conta de banco, com moto, com roupa de marca? Quando o senhor sentou no sofá comigo, deixou eu deitar a cabeça no teu colo e você assistiu um jogo de futebol comigo do meu time preferido? Quando o senhor sentou comigo, conversou, olhando nos meus olhos, me deu um beijo, perguntou como é que eu estava? E o pai ficou assim, com nó na garganta, sem saber o que falar. E eu me emocionei de ver aquela situação. Um menino que estava sendo preparado para receber uma herança dos pais, mas não um legado. Meu pai não me deixou uma herança, e não me faz falta, me deixou um legado, isso sim, eu sou eternamente grato a ele. Ele me ensinou a valorizar as pessoas, me ensinou o que é viver, o que é ser honesto, o que é você realmente ser uma pessoa de bem. Jesus disse, façam discípulos. Ele está dando a você um destino, Ele te deu uma identidade, você é filho. E o teu destino é, multiplique, cuide, forme, gere filhos, deixa eles um legado, uma influência boa, treine. Amém, amados? Faça ele se desenvolver, construa, né? Ajude a construir o caráter da pessoa, prepare ele. Ele diz, ide fazer discípulos de todas as nações, sem discriminação, seja branco, preto, pobre, rico, formado ou não, morando num barraco ou numa mansão, de todas as nações, sem distinção. Faça discípulo, treine, adote para você, cuide, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que é batizar? Dê a eles identidade.
Eles não têm paz. Façam eles conhecer Jesus. E o batismo é a identificação de um cristão com o seu Senhor. Por isso que diz: ide e batizai e ensine. Por que nós não batizamos criança? Porque a criança ainda não tem a capacidade, as suas faculdades mentais desenvolvidas para escolher. Mas na idade da razão, quando ela puder escolher servir Jesus, então nós batizamos. E o batismo significa, né, a demonstração pública do teu compromisso com Jesus. E o significado do batismo é: quando você deita nas águas por imersão, você está morrendo juntamente com Cristo. Você está se identificando com Cristo, morrendo para o mundo. E quando você se levanta das águas, você está ressuscitando para uma nova vida, assim como Jesus ressuscitou. Por isso que Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ei, isso significa batismo. Ou seja, ide, faça discípulos, traga as pessoas, ajude e as batize. Ou seja, dê a elas a identidade, mostre para elas que elas são filhos, que elas têm origem, que elas têm genética espiritual, que elas não são simplesmente criatura jogada ao léu no mundo para sofrer. Não, são filhos de Deus, criados por Deus, a sua imagem e semelhança. E esse vai descobrir quando ele se identifica com Jesus no batismo. E depois faça o quê? Ensine eles. Ensinar significa treinar, adestrar, transmitir conhecimento. Ou seja, discipule, traga perto, cuide, leve ele a descobrir a sua identidade, se batizando, né, se comprometendo com Jesus. E agora você ensine ele, transmita conhecimento, treine, adestre ele, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Multiplique. E vai acontecer o quê? E não se preocupe, que eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é pelo fato da pessoa mudar de religião que Deus está com ela. Não é pelo fato da pessoa frequentar uma igreja que Deus está com ela. Mas é o fato dela entender a sua missão, que é servir Jesus e influenciar pessoas, discipular, cuidar, gerar filhos espirituais, dar a eles identidade, dar a eles destino, dizer o seguinte: olha, você pode ajudar outros. E não se preocupe não, que eu vou estar com vocês todos os dias. Vocês nunca estarão sozinhos. Vou estar com vocês, aprovando o comportamento, a postura de vocês, até a consumação dos séculos. Eu tenho certeza, meu irmão, que quando você e eu chegarmos na eternidade diante do trono do Senhor, o Senhor vai perguntar para você: cadê aqueles que você gerou? Ele não vai perguntar quanto dinheiro você ganhou, quantos diplomas na parede de universidade você conquistou. Ele não vai perguntar, né, qual o teu QI. Ele não vai perguntar, né, os bens materiais que você conquistou na terra, mas vai perguntar quantas pessoas você influenciou, treinou, discipulou, deu a elas destino, identidade. Isso é o que o Senhor se importa. É o que o Senhor espera de nós. Interessante que quando Jesus chama os discípulos, Ele não chamou os melhores, porque o costume judaico era que a criança, até os 7 anos, ela aprendia, ela era treinada e ela aprendia o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ela aprendia de cor. Até os 12, 13 anos, ela aprendia o livro dos profetas, de cor. E dos 14 para frente, ela ficava esperando um mestre chamá-la, fazer um teste com ela, perguntar e ela citar, e o mestre dizer o seguinte: agora vem e me segue, você vai ser meu discípulo. Seria uma honra ser convidado por um mestre para ser discípulo. Então os discípulos já estavam aqui com 20 e poucos anos, todos eles eram improváveis, não tinham sido aprovados, não tinham sido chamados por nenhum mestre. Então para eles se sentiam os menores, incapazes, não tinham nada
poderia ser diferente. De repente Jesus passa na praia e vê eles pescando, alguns deles diz: vem. O Senhor mestre está me chamando, vem. Eu os farei pescadores de homens. E Jesus está chamando todos os improváveis, que eu com certeza e você não chamaríamos. Se Jesus te chamou e me chamou, é porque tem algo na sua vida que Ele quer usar na vida de outros, no nome de Jesus. Eu queria te convidar a ficar em pé comigo agora e nós vamos orar. Fecha os teus olhos agora, no nome de Jesus. Toda autoridade, diz o Senhor, foi me dada no céu e na terra. Toda autoridade é dele. E se Ele nos manda ir e fazer discípulos, e ensiná-los, e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você já está investido daquele que tem toda a autoridade. Então vai, faça, você tem potencial para isso, você tem capacidade para isso. E você tem uma promessa que Ele vai estar com você todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Comece a orar, meu irmão. Se você quer orar com alguém, junte-se com a pessoa do seu lado, mas tenha um tempo de oração agora. Diga para o Senhor, fala: Senhor, me usa. Eu não quero simplesmente ser um religioso, um participante de uma religião, um frequentador de igreja. Eu quero ser um influenciador de gerações. Eu quero ser alguém que vai deixar um legado, não uma herança, Senhor. Um legado para os meus filhos. Eu quero ser alguém que vai gerar muitos filhos para o Senhor. Pessoas que vão realmente influenciar a sociedade, influenciar o mundo. Pai, no nome de Jesus, marcas que eu quero deixar na vida de alguém, que nunca mais serão esquecidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, na Tua palavra fala: se os nossos pais nos abandonarem, o Senhor é o nosso Pai. Jesus, a Tua palavra dá o exemplo de Pai. Na nossa língua portuguesa, Senhor, temos o mesmo nome de Pai, é o Pai Celestial. Mas o diabo tem feito tudo, Senhor, para quebrar esse laço de pai e filhos. Mas a Tua palavra também fala, Senhor, que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Senhor, o diabo tem colocado ódio, rancor e separação. Senhor, Jesus, tem sido amargura e rancor. Pai, quando há um relacionamento de destruição entre pai e filhos. Pai, nós temos chegado nos últimos dias que nós olhamos para a televisão, para o repórter e vemos filhos matando pais e pais matando filhos. Mas nessa manhã, Senhor, nós queremos quebrar essa maldição sobre a Tua igreja, sobre a Tua noiva, sobre esta nação. E queremos pedir perdão pela maldade do nosso coração. E Senhor Jesus, e queremos, Pai, Senhor, em primeiro lugar, voltar o nosso coração ao Senhor que é Pai, ao Senhor que nos escolheu, ao Senhor que nos constituiu nessa terra. Senhor Jesus, vai curando toda a paternidade das nossas vidas, Senhor Jesus, física, espiritualmente e para com o Senhor. Pai, nós declaramos a Tua vitória, que o diabo não vai roubar, Senhor, aquilo que o Senhor, desde o nosso nascimento, colocou um pai e uma mãe. Nós não vamos ser abandonados, porque o Senhor é conosco.
e vamos gerar filhos saudáveis, filhos que vão ter identidade, filhos que vão ser guerreiros, meninas, Senhor, que vão ser mulheres virtuosas, mulheres submissas, mulheres sábias, homens, Senhor, com autoridade, mas nós, homens guerreiros, homens que trazem a provisão do lar, nós declaramos a tua vitória, Pai, em nome de Jesus. Pai, vai curando o coração deste homem que disse no seu íntimo mais profundo, ele disse: como eu posso perdoar o meu pai? O que ele fez para mim é imperdoável. Mas a palavra do Senhor diz: filho, não temas. O que eu fiz na cruz foi para que todo pecado imperdoável seja rasgado, seja perdoado. Filho, perdoe o seu pai. Não há pecado que não seja perdoado. Você não precisa, ninguém precisa saber quem é você. Mas Deus vai rasgar tudo aquilo que está como uma bola na tua vida. Nada vai para frente. Tudo dá errado. Você não consegue ter nada que você faz dar certo. E você, dentro de você, você é infeliz. E ninguém sabe disso. Mas nessa manhã Deus diz: filho, eu estou aqui. Eu sou o teu Deus. E eu vim para te curar. Eu vim para quebrar tudo aquilo que tem te prendido, amarrado no mais profundo abismo. Ali eu sou contigo. E nesta manhã libero perdão para o teu pai. E você vai ser livre como nunca foi. E você vai conhecer o Pai lá do céu como você nunca conheceu. Em nome de Jesus. Amém. Ainda com os teus olhos fechados. Eu te pergunto, você está disposto a se deixar ser filho? Porque o filho só vai desfrutar da herança e do legado do pai se ele se deixar ser filho. Se ele reconhecer a paternidade e entender a importância do cuidado, da direção, do conselho do pai. Em nome de Jesus. Deixa alguém cuidar de você. Deixa alguém te ensinar. Deixa alguém te dar direção. Deixa alguém te corrigir quando necessário. Porque a herança e o legado é transmitido não de irmão para irmão, mas somente de pai para filho. Em nome de Jesus. Ele diz: filho, ide. Discipule, ensine, treine pessoas. Deixe um legado para a sua geração. Leva eles a ter uma identidade, conhecendo Jesus e se batizando. Ensine eles que eles têm um destino. Ensine.
E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Levante a sua mão direita ao céu e diga: Senhor, eu te reconheço como Pai. E eu reconheço dessa manhã que eu preciso de um Pai espiritual para me dar conselho, para me dar direção, para me corrigir quando necessário. Porque só assim, Senhor, eu vou desfrutar não somente da herança, mas também de um legado maravilhoso que vem através da paternidade. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Quantos creem que Deus tem te chamado para isso? Diga amém. Então, creia, ao sair daqui, entenda isso. Você não é mais um. Você é filho de Deus. E você tem a autoridade dele, direção, para realmente ser um influenciador na vida de outros. Ser um pacificador. Ser alguém que vai treinar, que vai cuidar, que vai fazer a diferença. Assim como Jesus fez quando esteve aqui na terra. E hoje Ele está também querendo fazer através de mim, através de você, através da igreja. Amém? Aleluia. Dê um abraço bem forte no teu irmão. Fala assim para ele: não esqueça que você é filho. Você tem identidade e destino. E você pode gerar filhos para a glória do Senhor. No nome de Jesus. Graça e paz, queridos.